início, geograficamente surgiu na Europa, né, esse movimento pagão de reconstrução, de retorno às suas raízes. Esse movimento ele surge num contexto de crise, né, de crise identitária, porque, por exemplo, a exemplo da Grécia, né, citando aqui um que foi bem mais recente. Os gregos, no período dessa última crise econômica que teve, eles começaram a se voltar mais para sua identidade, seu passado, como forma até mesmo de motivar a sua autoestima, né? Se conectar a essa herança. Então, se eles estão ruins no aspecto econômico, eles vão tentar compensar isso, fazendo essa retomada, o culto aos antigos deuses da sua terra. E nesse contexto surgiu aqui no Piauí, no Brasil, o paganismo piaga, né? E que é chamado também de piaganismo. A princípio, a gente surgiu como um movimento de resgate identitário, né, de conexão com a magia da terra e de trabalhar com essas entidades que se manifestavam também nos nossos cultos, que era uma coisa quase que involuntária. E ao longo do tempo, a gente começou a denominar esse sistema, esse culto assim, até que hoje já é reconhecido como uma religião, né, a primeira religião neopagã brasileira, através de estudos e publicações acadêmicas. Para quem quiser procurar, tem no Google disponível o PDF, né? Karina Artemis Bezerra, Neopaganismo no Brasil. Ela faz a tese de doutorado dela em cima disso, investigando vários movimentos neopagãos brasileiros, e nesse trabalho ela cita o paganismo piaga como a primeira religião neopagã do Brasil. Tem também os estudos do Dr. Celso Luiz Tesert Filho, que ele publicou um artigo na Polônia, num livro, né, que fala sobre movimentos neopagãos de todo o mundo, né, e representando o Brasil foi o neopaganismo piaga. E esse movimento, essa busca pela identidade, ajudou também a consolidar o movimento de estruturação da Vila Pagã, que surgiu como um espaço, a princípio, de que seria uma válvula de escape para que a gente pudesse ter um espaço seguro para celebrar os nossos rituais, os nossos cultos, fugindo dessa questão da intolerância, tendo um espaço mais reservado, e hoje ele é um espaço afirmativo, né, da nossa identidade e que também tem um compromisso grande em preservar a tradição da terra, né, e outras tradições ameaçadas, porque, por exemplo, na Rússia você tem o culto exclusivo aos deuses russos. Entre os celtas, o culto exclusivo aos deuses celtas. E aqui a gente tem uma identidade multicultural em que, por conta desse contexto de formação, a gente dividiu o culto em dois nichos, digamos assim, dois conjuntos, que é um panteão. A gente teve um trabalho de estruturação do que seria esse nosso panteão. E a gente chama isso de correntes, né? Divide em duas correntes. Seria a corrente da terra e a corrente coloa. A corrente da terra ela é dividida em 5 panteões. Cada panteão é um grupo de divindades, espíritos encantados. Então, na corrente da terra, que são os panteões nativos brasileiros, a gente tem a linha das almas, que são espíritos, a linha Piaga, que são encantados autóctones dessa região meio norte, da Mata de Cocais, a linha dos deuses nativos, que são divindades cultuadas pelos antigos indígenas brasileiros, né? Amanaci, Jaci, Tupã, Anderu. Temos a linha do culto índio, que são vulgarmente conhecidos como caboclos, né? E, deixa eu ver, acho que eu já falei, a linha das almas, já falei, são os espíritos, né, os ancestrais. Então, são cinco linhas. E na corrente colona, a gente tem um conjunto de panteões estrangeiros, que eles são zelados, digamos assim, por cada um dos condutores. A gente tem o Círculo Piaga, que é o grupo, e as pessoas que fazem parte desse grupo passam por um processo de estudo que dura 1 ano, e ao final desse período tem a consagração. E durante a consagração, ela é, digamos assim, apadrinhada por uma dessas 15 linhas. Então, eu posso ser um piaga consagrado como condutor da linha romana, ou como condutor da linha grega, ou como condutor da linha egípcia. Então, ele recebe ali a missão de preservar, além da herança ancestral nativa brasileira, a herança pagã desses outros povos, dessas outras etnias. Então, a gente tem 15 panteões estrangeiros. Né? Isso. Na verdade, Rafael, a pergunta que eu acho que tem uma curiosidade maior agora
como foi que você foi constituindo, né, as biografias que, de alguma maneira, elas estão em reprodução ali dentro da comunidade, né? Tanto aquelas que Uhum, são biografias de entidades mesmo, mágicas, digamos, né? Como aquelas que são históricas. Como é que esse uhum. processo de contação dessas histórias se dá dentro do empreendimento de vocês? Esse processo, né, de resgate da tradição piaga, dessa magia da terra, ele é como montar um quebra-cabeça. Então, a gente tem que fazer conexões interdisciplinares entre arqueologia, antropologia, né, a oralidade. Então, é um quebra-cabeça, uma coxa de retalhos mesmo, que é bem complicado. E nisso tudo a gente tem que equilibrar com a nossa experiência espiritual. Né? No começo, por eu vir de uma tradição muito assim acadêmica, eu ficava muito apegado a ter que provar as coisas com referências e eu vi que ao longo desse processo seria muito complicado, porque quando se trata de espiritualidade, de religião, nem tudo você consegue ter uma explicação, né, científica ou ter referências, ainda mais quando você está ali tentando reconhecer coisas que foram demonizadas com o período, né, durante esse período de colonização, durante todo esse processo, que foram deturpadas, que foram apagadas. Então a gente tenta ao máximo se apegar às referências que a gente tem, né, de arqueologia, estudos de arqueologia que tratam sobre como era a vida desses povos ancestrais que passaram por aqui, esses estudos que são feitos baseados nas pinturas rupestres, né? Tem um dos estudiosos que fez, né, que faz esse levantamento, é o Michel Justaman, que ele é de São Paulo e ele analisa algumas pinturas rupestres onde aparecem cenas relacionadas aos cultos ancestrais, né? Onde tem geralmente a figura de um homem alado, que são chamados de biomorfos, ou homens com formas de animais. Então aqui é muito recorrente de norte a sul, nos sítios, a figura dos biomorfos, especialmente dos homens pássaros, né? E até hoje a gente tem resquícios desse culto entre algumas tribos, né? Especialmente no Xingu, onde você tem um ritual onde eles colocam ornamentos com folhas para representar as asas, e o voo do pajé, onde ele vai voar para conseguir esse conhecimento que vem dos céus e depois compartilha com os homens na terra. Então a gente bebe dessa fonte da arqueologia, bebe dos estudos das lendas, né, do estudo do folclore e ressignifica algumas coisas conforme o nosso filtro, né? Não tem como falar em imparcialidade dentro desse contexto, até porque quando você escolhe estudar um tema, você já está sendo parcial, né? No próprio jornalismo, quando a gente vai para a academia, é nos ensinado isso, que a imparcialidade é um mito, né? É uma lenda que não dá para você ser imparcial, porque desde quando você escolhe, você já está sendo parcial ali. Você escolhe falar. Só que a gente tem que seguir a metodologia para não viajar na maionese, não, digamos que, criar invencionices, né? Não se apegar a coisas sem um fundamento. Então a gente tem que ter o fundamento tanto nas práticas religiosas como nesse processo de levantamento dos dados históricos. Então aqui a gente tem alguns livros de mitologia, alguns dos que eu pesquisei, né, foram Fontes Ibiapina, que ele faz um levantamento sobre esses mitos, né, um dos primeiros a escrever sobre o folclore do Piauí, dessa região, só que ele tem um filtro muito cristão, né? Então, nesse processo de estudo, eu tive que filtrar isso e tentar converter ao meu filtro pagão, né? Que não demoniza as entidades, mas sim naturaliza as suas formas, né? Especialmente aquelas que são ligadas a questões da sexualidade, que são muito demonizadas, né? Tem também o livro que já é um autor contemporâneo, que é o José Gil Barbosa III, que ele publicou o livro Almas, né? Esse livro, ele faz uma visita a vários locais de culto a almas benditas, que são aqueles santos populares, né? Então, eu tenho até um trabalho de parceria com ele, porque algumas ele já conhecia, ele foi realmente aos locais, outras eu visitei alguns locais, né, viajando de norte a sul do Piauí, visitei alguns desses santuários. Então, especificamente nessa reconstrução, nessa construção, na verdade, desse acervo sobre essas almas benditas, a gente tem muito
a gente bebe muito na fonte da oralidade, visitando, e a gente conhece, a gente encontra essas referências das formas mais inusitadas. Às vezes eu vou visitar um local e descubro que ali existe um culto a um santo popular. Então ali eu já faço o trabalho de fotografar, de pegar esses depoimentos dos populares. Às vezes eu gravo também vídeos contando, reproduzindo a história. E até no meu canal do YouTube eu conto algum desses mitos, né? Alguns dessas histórias das almas benditas como forma de até preservar, porque nem todo mundo tem acesso aos livros, né? Então, no YouTube já fica até mais fácil. Então, esse estudo ele é de fontes bibliográficas, de fontes orais e também envolve essa questão logística de você ir até o local, né? Eu acho que a gente encontra esses cultos e eles nos encontram também, porque já encontrei vários cultos em locais perdidos do mundo, né? Tipo, aqui mesmo em Uruçuí, fui no interior, distante a 40 quilômetros da zona urbana. Uruçuí já fica a quase 500 quilômetros de distância da capital. E daqui para ir para outra zona rural já fica mais longe ainda. Então eu já descobri um culto que fica num cemitériozinho de beira de estrada rural. Já fotografei, já voltei lá depois que eu encontrei, né? Inclusive eu fiz a representação dessa alma bendita em forma de escultura, levei lá para a comunidade. Então a gente materializa algumas dessas descobertas através do Templo das Almas, que é um espaço existente dentro da vila. Lá tem alguns espaços sagrados dedicados a essas 5 linhas que eu falei para vocês, né? Então a gente tem o Templo Piaga, que é o nosso templo principal, que reúne altares para todas essas linhas. E tem o Templo das Almas, que é um templo específico só para o culto às almas benditas, às almas santas. Então lá a gente tem a reconstrução dessas estátuas. Então a gente tem representação que foram concebidas com base nos relatos, né, nas descrições populares ou na inspiração, quando nem não tem esses relatos, né? Porque alguns mitos são algumas dessas histórias são bem antigas, então as pessoas não sabem tipo, descrever como era o cabelo, como era a roupa, como era o jeito. Algumas fontes a gente já encontra, tipo, tem um cordelzinho que fala sobre Luzia Cortada, que é uma santa popular de Luzilândia. Inclusive está sendo gravado um filme dela lá na região, então já tem uma riqueza maior de informações sobre essa entidade. Então, ela morreu espancada pelo marido e morreu com um vestido de flores, então a gente já reproduz a imagem mais parecida com aquela descrição. Então, hoje já tem mais de 30 esculturas de almas benditas. No livro Mitologia Piaga, acho que também tem muitas. Acho que tem mais do que isso, né? Porque nem todos eu consegui fazer a escultura, porque já é um trabalho mais. Tem um investimento maior. Então, a gente tem que fazer devagarinho. Rafael, a minha pergunta é, eu preciso entender melhor, assim, sabe, então, que é. Para mim, foi uma novidade total. Você está me dizendo uma coisa que eu nunca vi na minha vida, mas eu tenho muitas coisas me remete a muitas coisas que eu já conheço, mas não é a mesma coisa, entendeu? A minha pergunta eu queria formular uma pergunta que eu não estou conseguindo formular sem ser, talvez, deselegante, e eu não quero ser deselegante, tá? Mas me entenda, a questão eu vou falar o meu sentimento para você. Até onde essa nova religião, que não traz pertenças religiosas de comunidades tradicionais brasileiras, numa apresentação entre divindades europeias, e aí trazendo características dos colonos, né? E não ser uma via para ser aceita na sociedade, assim como foi o espiritismo, assim como foi o surgimento da Umbanda no Brasil, ou a Umbanda criada, né, por Zélio, aquela criada a partir daquele momento, que ela não é criada ali, mas ela por trás de uma outra religião maior, para quase que embranquecer e ser aceito, né? Porque eu acho que algumas palavras, elas carregam um peso, né? Uhum. Quando a gente fala solto, assim, na sociedade. Quando eu falo para minha família, as pessoas se assustam. Quando eu falo com amigos, as pessoas dizem, o que é isso? E aí vem muito uma demonização que ouviu dizer e tudo mais. Mas a minha pergunta é até onde essas pertenças tradicionais elas são reconhecidas por quem realmente
pratica há mais tempo e como você vê como talvez quase que uma branquitude numa nova religião para ser mais aceita, ou nada a ver? Yuri, você está totalmente errado, nem é assim. Yuri, na verdade, foi o processo contrário, né? Todos os membros, eles vêm de uma tradição europeia. Então, existia um distanciamento muito grande da nossa terra, porque a gente não é só europeu, e hoje no Piauí não tem só europeu, não tem só africano, não tem só indígena, tem uma multiculturalidade muito grande, uma diversidade. Por aqui passaram os povos árabes, os africanos de várias etnias diferentes. E diversos povos, né? E com a globalização, a gente hoje tem contato com vários povos diferentes. Então, a gente já vinha dessa tradição que era distante da questão indígena, não considerava essa questão indígena, não considerava a questão da influência negra, e a gente, na verdade, a gente foi para se conectar. E hoje a gente tem 15 panteões de etnias diferentes. Dentre essas etnias, as etnias europeias, as etnias africanas, inclusive tem a linha africana que contempla as divindades Yorubás, Fons, Jeje, Nagô, a linha do Caribe, que contempla entidades, né, da Venezuela, de Cuba, os Loas do Voodoo, entendeu? E aí a gente faz uma conexão, ao contrário do processo de embranquecimento, eu acho que a gente fez uma indigenização, não sei nem como é que existe, que eu falo essa palavra, né? Mas a gente se voltou para reconhecer essa nossa influência, essa nossa raiz da terra, porque antes o que acontecia? A gente estava celebrando os rituais do paganismo aos moldes da Europa, então a gente celebrava primavera, verão, outono e inverno, sendo que aqui no Piauí a gente não tem essas estações. No Nordeste brasileiro, embaixo aqui da linha do Equador, então não tem. Então, o que foi que eu fiz, né? Com base no que é o neopaganismo, que são as 3 características básicas que eu passei para vocês, culto à ancestralidade. Como é que a gente vai cultuar a nossa ancestralidade? Primeiro a gente tem que conhecer. E nesse processo de busca, a gente reconheceu essa ancestralidade como uma ancestralidade multicultural, que era a nossa ancestralidade de sangue, espiritual e da terra. Na ancestralidade de sangue são os nossos parentes, pais, mães, avós. Na ancestralidade espirituais são os nossos guardiões, aqueles com os quais a gente se identifica. Então, você pode ser nascido no Brasil, mas ter uma conexão de simpatia, de identidade com os pagãos da Europa, ou da África, ou do Egito. Isso a gente chama de conexão espiritual, de ancestralidade espiritual. E tem os ancestrais da terra, que são aqueles que passaram por aquela terra onde você está antes de você estar ali, que são justamente os povos indígenas, os piagas, como a gente chama esses povos, né? Então, tem esse culto, essas 3 ancestralidades que são contempladas, e por isso que a gente é um culto multicultural, né? Nesse processo de formação, a gente teve que conhecer quem são esses povos, quem são esses nossos 3 ancestrais. Cada um tem um diferente, né? Quando se trata em ancestrais de sangue e ancestrais espirituais. Mas quando se trata em ancestrais da terra, todos nós que estamos aqui temos isso em comum. Então, isso a gente usa como o nosso eixo. Tanto que o símbolo da nossa tradição é chamado de eixo piaga, né? O símbolo, digamos assim, que é na nossa religião. Esse eixo ele foi inspirado numa pintura rupestre, que ele representa uma figura solar onde tem vários braços. Deixa eu ver se eu consigo. Não sei se está dando para ver aí, ó. É mais ou menos assim. E aí tem vários braços, todos, cada um em uma posição diferente, e só que todos estão conectados por um objetivo em comum, uma causa em comum, né, que une toda essa amplitude de diversidade. E o que aconteceu foi o processo contrário, né? Na verdade, a gente não tem esse embranquecimento. Inclusive, a gente foi já mal visto por outras tradições que vêm de matriz europeia, por inserir esses elementos brasílicos e também africanos dentro dos nossos cultos. A gente sofreu esse preconceito também, né? Em discussões de redes sociais, de outros pagãos, já que seguem essas matrizes europeias, eles já fizeram publicações de ataque, né? Dizendo que isso aí não é paganismo, isso aí é uma mistureba, isso aí é uma umbanda diferente, tipo um olhar de preconceito mesmo, de
Então a gente viu isso, sentiu isso na pele. Mas na realidade o que importa para nós é a prática e como a comunidade, que é a herdeira legítima disso, dessas tradições, vê e se comporta. Então a gente tem um bom resultado, um bom convívio com a comunidade ao redor da vila, que é uma comunidade declaradamente católica, mas é um catolicismo popular bem rural e que é bem paganizado. As tradições, desde as procissões com os santos, as ladainhas, é muito da herança pagã, os festejos, né? Então, no paganismo, uma das características que eu falei é o culto aos ciclos da Terra. E uma das formas de romper com essa visão eurocêntrica do paganismo foi justamente fazer o estudo das tabelas climatológicas da nossa região, que é um dos princípios do paganismo Piaga. Então, um processo de 1 ano de estudo dessas tabelas, como é que se comportava, os períodos de chuva, quando que é o tempo de plantar, quando que é o tempo de colher. Então, hoje a gente nem chama de primavera, verão, outono, inverno, como é feito na Europa. A gente deu nomes próprios para as nossas celebrações. Então, nosso calendário litúrgico, ele tem 8 festas maiores, 8 celebrações. São elas a festa da vida, que começa agora em dezembro, que é logo após o período de seca, de estiagem. Então, a gente tem um período que tudo fica aquela paisagem mais árida, mais seca, e justamente em dezembro, quando vem aquelas primeiras chuvas mais fortes, tudo fica verde. Então, é a festa da vida. Coincide também até com o Natal, né? Tem a festa das luzes, entre janeiro e fevereiro, que é quando o que a gente plantou já está germinando, então a luz da esperança que vem para alimentar a humanidade. Depois da festa das luzes, em março, tem a festa das flores, que a gente plantou, já está florescendo. Em maio tem a festa da fertilidade, que é a abundância, a frutificação na natureza, os animais aproveitam isso para se reproduzir, e tem muita abundância de frutos também. Depois a festa do sol, que é a passagem do semestre seco, ou do semestre úmido para o semestre seco, coincide com o solstício, né? Inclusive, tem um monumento no Parque Nacional de 7 Cidades, onde tem uma prova, digamos assim, de que os ancestrais daqui celebravam o solstício, porque lá tem uma pedra, né, uma pedra com um orifício, e exatamente no dia 21 de junho, que é o dia do solstício, o sol nasce e encaixa perfeitamente nesse orifício, e essa luz vai bater em outra pedra que está paralela a ela, e nessa pedra existe uma inscrição marcando exatamente onde o sol toca. Então, isso já revela essa relação que os nossos ancestrais tinham. Então, não é só os Stonehenge, os ancestrais da Inglaterra, que têm essa relação com os ciclos. Os povos pagãos, a gente considera que existiram em todo o planeta, porque todos os povos, eles tinham a conexão com a sua ancestralidade, eles tinham essa relação com os ciclos, e eles tinham essa questão do politeísmo, do panteísmo. Então, tudo era divino, tudo era sagrado. Então, o que a gente fez foi adaptou esses conceitos para a nossa realidade moderna e somatizou ao que a gente já tinha, né? Então, no mundo, é a única tradição que é, digamos, multicultural, que reúne essa diversidade. Porque se você for, como eu falei, na Europa, você só vai ter o culto, na Rússia, só os deuses russos. Eles não admitem nenhuma inserção de divindades estrangeiras, nem outras da Europa. Na Grécia, a mesma coisa. Entre os africanos, a mesma coisa, só os africanos. E a gente tem o nosso foco, que é o culto a esses 5 panteões nativos, né? As almas, os encantados, os deuses nativos, o culto índio e a linha Piaga, mas a gente agrega esse outro culto que a gente já vinha da nossa tradição, né? Entendi. E uma segunda pergunta, também para dar espaço para outras pessoas, pelo que eu estou entendendo, é uma religião institucionalizada muito forte nessa comunidade. E aí, ao redor dessa comunidade, vão ter outras religiões também. Você vê alguma incorporação de elementos que vocês trabalham dentro dessa comunidade em outras religiões? E a gente está falando de um pentecostalismo, neopentecostalismo, um pós-pentecostalismo, a gente está dizendo alguma prática de budismo, algum catolicismo, ou um catolicismo popular que adaptou ou trouxe algum elemento que vocês já praticam já há um tempo com aquela comunidade? A questão do catolicismo popular influenciou na formação do paganismo Piaga por conta das próprias almas benditas, né? O culto às almas benditas, ele não é um culto formal, institucionalizado, ele é um culto popular, ele não é reconhecido pela Igreja Católica, mas o povo daqui celebra de forma espontaneamente essas figuras espalhadas de norte a sul.
Não só aqui, como em outros estados também são presentes essas figuras. E essa relação é muito forte. E como o paganismo ele celebra os ancestrais, então a gente começou a reconhecer essas almas como nossos ancestrais, porque são espíritos, passaram pela Terra, tem uma história que por alguma forma se destacou dentro da herança ancestral, né? E ficou marcada na memória coletiva. Então isso aí já é o suficiente para considerá-las como ancestrais, né? Ancestrais da Terra. A única pergunta que eu tinha agora era do tipo, estou aberto à visitação, Rafael, espero que você esteja bem, seja bem-vindo aqui à nossa aula. Oi, Grace, satisfação. Né? A vila, ela no princípio surgiu como um espaço de culto bem privado, bem fechado, mas com o tempo a gente entendeu nesses processos de interação que eram formas de quebrar esses tabus, quebrar esses preconceitos que existiam e a gente se surpreendeu positivamente, né? Lá em Lagoa do Piauí, que foi a primeira localidade onde eu tentei implantar a vila, a gente sofreu muito preconceito, inclusive teve ataque de intolerantes, né? Porque a vila, tipo assim, tinha BR, de um lado era o terreno que ficaria a vila, do outro lado era um terreno que era de uma invasão, formada em sua maioria por evangélicos declarados. Coloquei uma placa em uma das árvores lá, Árvore das Fadas, né? Tree of Fires, com tradução em italiano e inglês. E aí o pessoal viu, olha, isso aqui é uma maldição e tal, a ignorância, né? Foram lá e destruíram tudo, e eu já fiquei muito receoso com isso. E aí a gente migrou até chegar em José Freitas, onde a gente está hoje, né? E lá a gente se surpreendeu positivamente desde o começo, com a chegada da comunidade e a nossa forma de interagir também com a comunidade. Eles prestam serviços dentro da vila, desde a rega das plantas até serviços de construção, de capina. Então, tudo a gente envolve a própria comunidade. Na própria inauguração do Templo Piaga, né, eu fiz uma espécie de feira rural, onde cada morador ele teve a oportunidade de mostrar a sua produção, a sua potencialidade. Um produzia abóbora, outro produzia desinfetante caseiro, outro produzia algum tipo de artesanato. Então, a gente chamou eles para dentro, sem impor a nossa tradição religiosa. Então, o nosso diálogo é bem fluido, é bem pacífico a nossa relação. Eles participam, eles são declaradamente católicos, eles não são piagas, né? Até porque a tradição piaga, como eu falei, exige esse processo de 1 ano de estudo e, no final, a consagração, onde você se reconhece como parte disso. Então, não tem aquela história, eu sou um piaga não praticante, né? E tem que haver esse reconhecimento por parte do adepto, como membro do grupo. E da comunidade mesmo, uma pessoa que era declaradamente católica houve o processo de conversão, né? Ela mesma espontaneamente nos buscou, começou a frequentar, manifestou esse interesse e, com o tempo, ela se consagrou, realizou a consagração. Hoje ela é consagrada dentro do paganismo piaga, da comunidade nativa. Teve outra que ela é declaradamente católica, que ela iniciou o processo, só que ela não terminou, porque houve um certo conflito interno, né, de conciliar as duas coisas, porque são coisas totalmente diferentes. Então, tem a questão familiar, que puxa mais para o lado católico. Então, não é todo mundo que consegue, mas existe esse diálogo. A gente abre, às vezes, os rituais para eles participarem, ver como que é. A gente chama ele, no final dos rituais tem o banquete, eles confraternizam com a gente. E é super de boa, assim, para a comunidade. E o que é, porque eles se identificam com algumas crenças que não existem em outras tradições pagãs, né? Por exemplo, se você for pegar a Wicca, que é uma tradição mais eurocêntrica, você não tem o culto das almas benditas, que já é um elemento muito regional, né? Você não admite esse culto porque você, na Wicca, tem elas como santos, e os santos são da igreja, na visão mais a grosseiro modo, né? E nós não, a gente já incorpora alguns elementos, só que a gente fala sobre o nosso filtro, né? Tudo que a gente aborda é sobre o filtro pagão. Inclusive, eu escrevi o livro Mitologia Piaga. Nesse livro, eu listo mais de 200 mitos locais. E esses mitos, eu deixo bem claro, né, a metodologia para encontrar eles e como analisar eles sob a perspectiva pagã. Porque a maioria dos livros, quando trata de mitos, de lendas, eles são livros de folclore, geralmente infanto-juvenis,
não tirando o mérito das produções infanto-juvenis, mas elas são limitadas apenas a isso. Então, não é como nos livros de mitologia grega clássicos, onde você tem uma análise de cada mito, tem as questões morais, tem a questão identitária. Então, eu começo a trabalhar os mitos locais sobre essas outras perspectivas que antes não tinham sido observadas. Então, eu trago nesse livro um estudo, né, tanto da parte histórica desses mitos, como da parte religiosa. Como que a gente, enquanto pagãos, enquanto piagas, trabalha eles dentro do nosso culto. Então, lá nesse livro você vai encontrar a representação de cada um através de desenhos, que algumas não tinham essas representações. E outro detalhe é o selo de evocação, que é uma espécie de sigilo, de símbolo que a gente utiliza para evocar essas entidades. Como na Umbanda chamam de pontos riscados, né? Obrigada, Rafael, mas realmente eu gostaria de saber se vocês estão abertos à visitação, por exemplo, da gente aqui, de repente, porque a gente já tem uma ideia de... Vocês já estão convidados, inclusive. Obrigada. Eu até comentado com o professor Luiz Américo. A gente recebe alguns grupos. Na pandemia ficou um pouco limitado por conta, né? E como eu estou trabalhando no sul do estado, os dias de eu ir para lá já são bem programados. Então, nos dias de celebração, mas a gente consegue se organizar assim com antecedência, né? Eu já comecei a construir a pousada, na verdade já está construída, só falta acabamento, azulejo. Mas se vocês não forem muito exigentes com questão de luxo, dá para a gente se virar lá bacana. Já recebi algumas turmas, né? De história, de geografia, qual foi a outra, minha gente? De antropologia lá também, da UFP, da UESP, de municípios vizinhos. Então, é sempre uma grande satisfação fazer esse intercâmbio, que a gente tem. Uma das nossas bandeiras também é resgatar essa herança, e a parceria com a academia é um caminho para isso, porque você partilha esses conhecimentos com outros grupos, né? Através de publicações. Então, a gente dá muito, muito apoio a essas iniciativas. Inclusive, já tem alguns trabalhos acadêmicos que tiveram suporte da vila, né? Tanto de biologia, né? Teve estudo de fungos, de cogumelos, que houve inclusive a descoberta de novas espécies de cogumelos dentro da reserva da vila. Então, sempre é uma descoberta para o pesquisador e também para a gente. A gente começa a se conhecer melhor através desses estudos. E um dos espaços que está sendo estruturado agora, começou a construção, é a biblioteca. Nessa biblioteca, ela tem um diferencial por ser uma biblioteca rural e ter também um dos maiores acervos de pesquisa relacionada à mitologia, bruxaria, paganismo e tradições religiosas. É a Biblioteca da Vila Pagã, o Centro Internacional de Preservação da Cultura Literária Politeísta. Então, ela vai ter várias salas, cada sala com um tema específico, e o objetivo é justamente esse, aberto à comunidade acadêmica e também à comunidade local, para fazer esse fortalecimento, né? Entendi. Gostaria de agradecer muitíssimo, né? Eu estou aqui mega empolgada, porque a gente tem uma articulação aqui, os meninos, para, de repente, fazer uma visita lá no Maranhão, de repente a gente vai no Piauí também, né? Então, claro. Assim, estou super empolgada. E vocês vão ser muito bem-vindos. Se organizem aí a caravana, viu? Eu garanto que sim. Uma alegria receber vocês. Eu atesto que sim. Max. Boa tarde. Estão me ouvindo bem agora? Porque eu botei esse fone, eu não estou sabendo se ficou legal o microfone. Tá bom? Sim, tá legal, Max. Então, Rafael, primeiramente eu quero dar boa tarde a todos e todas. Rafael, muito obrigado por trazer toda essa visão, porque eu fiquei aqui me coçando. Teve uma hora que você falando, é porque assim, eu sempre gostei muito de ler sobre essa questão da magia em si, de diversas escolas de tradição. E aí eu fiquei relembrando alguns autores como Cornélio Agripa, Eliphas Levi, a própria Helena Blavatsky, com a sua perspectiva de mundo, que é algo que eu acho interessante, mas traz muitas abordagens, o próprio Papi, o MacGregor Martyr, Francis Barrett e tantos outros que vão falar de tradições nórdicas, gregas, enfim. E aí, muitas vezes, você acabou falando de algo que eu ia justamente lhe perguntar, como é que hoje vocês vivem isso aí, que tem essa questão do sigilo, dos pantáculos mágicos. Como é que funciona para, diante de tantas divindades, na perspectiva que você falou, vou colocar assim, tá? Que alguns, vamos dizer, alguns tradicionais chamam desse jeito, como se fossem legiões, né? Então, como é que nesses 15 povos
vocês conseguem reunir diversas divindades que têm perspectiva diferente, éticas diferentes, formas de lidar com as energias de maneira diferente, e além disso, esses seres encantados, como você mesmo mencionou, como é que faz para tudo isso funcionar e coexistir em um mesmo espaço? É uma dúvida muito recorrente, especialmente para quem não conhece, né, a liturgia de como ocorrem essas celebrações. Fica mais fácil explicar, explicando, por exemplo, dando o exemplo da Festa do Sol, que é uma das nossas 8 celebrações principais. Como eu falei, no momento da consagração, cada piaga ele é consagrado dentro de uma linha específica e ele se torna um condutor daquela linha. Então, por exemplo, apenas ele vai estar autorizado a fazer as evocações para aquela linha específica. Então, se eu sou um piaga consagrado na linha romana, eu não vou poder, não tenho autorização para evocar divindades das linhas gregas dentro do ritual coletivo, nem de nenhuma outra linha. Porque o objetivo dessa consagração é como se fosse dar uma chave para que ele se tornasse um guardião daquela linha. Então, ele vai preservar aqueles conhecimentos, ele vai ser um diplomata espiritual, digamos assim, daquela etnia, daquela herança mágica. Então, ele vai se aprofundar, vai estudar naquela linha específica. No culto pessoal dele, ele pode, sim, ter um culto a outras entidades de outros panteões, mas eu estou falando aqui na questão da coletividade, no rito público, no rito coletivo. Funciona dessa forma a hierarquia. Então, eu, como condutor da casa, eu vou evocar as divindades em primeiro lugar, os donos da casa, e eles vão autorizar, né, que é justamente a corrente da terra, os panteões da corrente da terra, vou saudar cada um deles, e às vezes eu pego uma entidade, por exemplo, na Festa do Sol, eu evoco o Piaga Lado, que é o guardião da casa, e posso evocar também Guaraci, que é uma entidade indígena ligada ao Sol. São os donos da terra, em primeiro lugar. Depois, eles concedem a autorização e cada um dos condutores de cada uma dessas linhas fazem as suas evocações específicas para divindades correspondentes com aquela celebração. Então, o condutor da linha grega, ele vai evocar Apolo, né, porque ele também é uma divindade ligada ao Sol, que ele flui com aquela mesma egrégora, aquela mesma energia. Por exemplo, da linha nórdica vai evocar Suna, que é uma divindade também solar. Então, ele que já tem aquela conexão, ele vai pegar aquele fio, representando assim, simbolicamente, é como se ele pegasse uma linha ali e conectasse ao eixo, né? Ele vai conectando, cada um que já tem um domínio da sua linha, ele tem aquela linha na mão, ele é o guardião da linha. Então, durante o rito, tem o eixo que é aceso, e aí ele vai trazer essa energia e vai somar aquele eixo para fortalecer o objetivo principal do ritual. E é por isso que tem um símbolo do eixo solar, né? Que você tem aqui o pontinho no meio e as 8 pontas, né? Que são justamente as 8 celebrações que a gente tem ao longo do ano. As 8 celebrações através das quais a gente se conecta à Terra, a gente se conecta às energias que vêm de fora, a gente se conecta à nossa identidade e aos nossos irmãos também, que comungam no mesmo ritual, mesmo eles sendo de diferentes etnias. Todos no grupo, independente de qual seja a sua linha, eles vão honrar os donos da casa, mas nem todos vão honrar, vão saudar, digamos assim, os panteões estrangeiros, porque cada um ele é consagrado para um desses panteões. E a gente não trabalha com os panteões que a gente não tem condutores. Por exemplo, a gente tem a possibilidade de trabalhar com os 15 panteões, mas não significa que todo ritual a gente vai trabalhar. Por exemplo, faltou o condutor da linha nórdica, então a gente não vai trabalhar com a linha nórdica nesse ritual, porque não tem um representante para fazer a evocação. Sim. O máximo que eu faço como condutor é dedicar uma vela lá para algo bem simbólico, mas não fazemos a evocação da entidade, porque as pessoas que vão guiar são treinadas para aquela linha específica. Então, essa consagração que você fala, se a gente for pensar em outro contexto, poderia ser entendido como uma espécie de iniciação, por exemplo? Sim, como se fosse uma iniciação onde o adepto se reconhece como parte desse movimento, como parte dessa religião. Eu entendi essa ligação, até se a gente for fazer uma analogia com a maçonaria, a gente vê a corda de 81 nós como se fosse esse link de diversas tradições se conectando em prol de um eixo central, né? Bem bonito isso aí. Eu até estava vendo você falando, a Grace acabou citando,
Em Codó tem algo bem parecido assim no processo de encantaria, mas eu acho que o que é bem único em vocês é essa conexão de tantos povos distintos além do Brasil que liga em um eixo central, né? Como se fosse um para-raio central no Piauí. Isso. Irmão, muito interessante, eu fiquei Porque muito curioso para conhecer. os próprios povos ancestrais que passaram por aqui não têm uma, como é que eu digo, uma conclusão sobre a origem deles. Tem povos multiculturais, né? Então a gente tem teorias que dizem que alguns vieram da África, migraram através de barcos, outros já vieram da Ásia, e já tem teorias que dizem que vieram realmente desses vários locais, e aqui cada um deixou um estilo diferente de figura rupestre, cada um tinha os seus próprios hábitos, tanto que a gente tem as tradições estudadas na arqueologia, a tradição agreste, a tradição nordeste, a tradição geométrica, cada uma dessas é um estilo feito por um povo diferente, né? A tradição itacoatiara, que já é aqueles em baixo relevo que trazem representações ligadas às águas, que a gente vê muito lá no Pedra do Ingá também, né? Essas representações itacoatiaras. Aqui no Cânion do Riputi a gente encontra representações semelhantes. Então esses povos, eu acredito que eles migraram por todo o Nordeste também, não só aqui, mas como a gente tem, por exemplo, quando você escolhe um TCC, um trabalho acadêmico, você tem que focar em algum ponto para poder você não se perder. Então, o meu foco de estudo foi aqui porque era a minha realidade. Não tenho como abraçar outros estudos, até por questão logística, né? Entendi. Rafael, muito obrigado por contribuir e trazer todo esse conhecimento. Eu fiquei muito curioso para ir agora, e também curioso e com muita vontade de todo esse processo, essa fenomenologia que ocorre aí. Então, muito obrigado também ao professor Luiz Américo, por ter convidado você. Valeu, meu irmão. Tudo de bom, muita paz, felicidade, sucesso aí. Obrigado, Max, para você também. Beleza. Alberto, fica à vontade. Mais uma vez, boa tarde. Satisfação, Rafael. Eu tenho duas curiosidades aqui, né? A primeira é em relação à quantidade de membros, né? Você estima, assim, em média, quantos membros tem na sua comunidade? A segunda pergunta é em relação ao tema que o Rafael citou rapidamente, mas como é um tema que eu tenho bastante interesse, é a questão da conversão, né? Como é que se dá o ritual da conversão junto à sua comunidade, né? E, por fim, terceiro, né, eu faço também a graduação em Ciência da Religião, né? Curso hoje 2 disciplinas. Um é Ciência, Religião e Magia, e a outra é Novos Movimentos Religiosos, né? Tanto uma como outra, dá para eu debater o que já foi discutido aqui de forma excelente aqui. Então, seria pedir a sua permissão para, de alguma forma, multiplicar esse conhecimento que tive aqui hoje à tarde, que estou tendo, né, junto com as minhas turmas, né, lá da graduação, né? E é isso. E, por fim, muito obrigado. Estou aqui também, assim, de forma boquiaberto, né? O professor Américo já tinha comentado o semestre passado da sua comunidade com a gente aqui, né, da turma anterior, e não sabia dessa grandeza que tem a Vila Pagã. Eu já olhei aqui o seu Instagram, né, já olhei o seu blog, né, já estou seguindo, né, e aí, isso para levar para a minha turma da graduação, eu vou pesquisar mais um pouquinho, e, por fim, só agradecer. E muito obrigado, né? Obrigado, Alberto, pelas considerações. Com certeza vai ser uma satisfação, né, ter você como pesquisador também dessa área. O que precisar de suporte, estamos aí à disposição, como sempre fazemos, né, com os pesquisadores que também fortalecem esse movimento, porque é um movimento, né, de ampliação desses saberes. Em relação ao número de pessoas, a gente é cercado por uma comunidade rural, como eu falei, com cerca de 200 moradores. A maioria deles frequenta a vila, mas não como membro consagrado, né? Eles frequentam a vila, mas não é como se, eu estou namorando, mas eu não quero casar, eu não quero assumir o compromisso. Então, esse processo de assumir o compromisso, ele é bem mais sério, bem mais exigente, bem mais criterioso, porque para nós não existe essa concepção, como eu falei,
de ser um adepto não praticante. Se você você tem que estar embasado naquilo que você crê, você tem que saber conduzir as coisas, você tem que saber explicar o que você acredita. Então, mesmo com a adesão de pessoas a princípio analfabetas, como a gente teve no começo, mas essas pessoas, se você perguntar para elas, elas vão saber explicar exatamente do que se trata a crença. Então, a gente tem essa uniformidade de saber dizer quem somos, o que buscamos. Então, essa é uma preocupação que eu tenho em relação à uniformidade desse discurso, porque para não ficar uma coisa perdida. Então, dessas 200 pessoas, como eu falei, apenas uma se consagrou e outras continuam como frequentadores, mas não consagrados. De pessoas consagradas, a gente tem cerca de 20 pessoas, né, sendo presentes no Piauí e no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul tem uma piaga, né, que mora lá, inclusive ela teve que fazer a adaptação do calendário, porque, sendo um dos nossos princípios a celebração dos ciclos da sua localidade, os ciclos daqui são diferentes dos ciclos de lá. Enquanto aqui está na seca, lá está chovendo, e vice-versa. Então, ela, pautada nos princípios da tradição piaga, ela fez os estudos das tabelas climatológicas da região onde ela está e começou essa adaptação, essa celebração. Então, são 20 pessoas, cerca de 20 pessoas que são consagradas. Na página do Instagram da Vila Pagã tem até uma foto do grupo, né, de parte do grupo também. Vocês podem dar uma olhada lá na página Vila Pagã, que tem essa foto aí. A gente tem, inclusive, o nosso próprio traje, né? Esse traje foi feito baseado em um estudo, né, de como seria unir essas influências europeias, essas influências africanas e indígenas num traje que representasse, que refletisse parte da nossa identidade. Desde o início, a nossa cor sempre foi o verde, porque representa a conexão com a terra, com a natureza, com o nosso bioma, que é a Mata de Cocais, que é um bioma de transição entre Cerrado, Caatinga, Amazônia. E a saia tem muita questão da leveza, né, de outras tradições pagãs que usam, e das próprias quebradeiras de coco, babaçu, que utilizam, né, a saia nas suas buscas aí pelas matas, o lenço que as mulheres utilizam também em algumas celebrações, a coroa de folhas, tanto que os homens e as mulheres utilizam, elas são símbolos da nossa conexão com a natureza. Então, a gente utiliza o cipó nativo, que é chamado cipó escada, da família Balrinha, que é da mesma família da pata de vaca. É um cipó muito abundante que, mesmo durante a seca, ele continua verde. Então, representa essa resiliência, essa resistência que é capaz de brotar mesmo após as queimadas. Então, a gente faz uma coroa e coloca na cabeça como forma de nos conectarmos a essa identidade, a essa força e a esses simbolismos. Tem o colete dos homens, né, que faz uma referência também a esses vaqueiros ancestrais que passaram por aqui, e também aos portugueses, ambos eles utilizavam esses trajes. Então, a gente tem tudo que a gente tem como símbolo é uma forma de reafirmar a nossa identidade, desde os altares até a roupa que a gente usa, até os cânticos que a gente utiliza também. Só para complementar aqui, professor, quanto ao ritual da conversão, existe algum ritual especial, específico para a conversão? Não, a conversão como eu falei, existe esse processo de 1 ano e 1 dia, que é o estudo, e ao final, você vindo de outra religião ou não, você faz o reconhecimento, o seu próprio reconhecimento como parte da casa, como parte do círculo piaga, como parte dessa tradição. Então, não existe uma coisa específica para quem vem do catolicismo, para quem vem do evangélico. Tipo assim, o processo é o mesmo para todos. Você veio e se identificou com a tradição piaga, então você vai se reconhecer como parte daquilo. Então, o ritual consiste em você ser abençoado pelos elementos da natureza, pela terra, pelo fogo, pela água, pelo ar, você ser apresentado à sua corrente padrinha, que é a corrente colonna, né? No ritual você vai saber se você vai ser apadrinhado pela linha grega, ou romana, ou egípcia, e para isso é consultado oráculo, né? As cartas, outros oráculos, e também a questão da mediunidade também é uma forma de comunicação com os guardiões da casa. Então, é uma das poucas tradições pagãs que a gente tem processos de incorporação, processos de mediunidade, né? Que não são aceitos em outros casos. Você tem referência de
centros como a Vila Pagã pelo Brasil, algum local, algum movimento que tenha assim a mesma dimensão, mais ou menos, do que vocês estão fazendo? Como é que vocês se situam no cenário brasileiro hoje? Eu não encontrei outros nos moldes da vila, porque a vila ela se diferencia por ser um espaço religioso, um espaço cultural, um espaço habitacional. Então, nesse projeto, ele contempla áreas de lotes onde a gente pretende colonizar realmente o espaço, habitar dentro do espaço e fazer dali a nossa morada, o nosso ponto não só de conexão espiritual, mas de vida, né? Então, eu estou trabalhando para isso ao longo desses anos. Então, para possibilitar, eu tenho que criar uma base, uma estrutura para que o espaço seja sustentável, né? Sustentável tanto economicamente como ecologicamente. Tem toda uma questão a se pensar de geração de lixo, de como lidar com a questão de energia, de água. Então, a gente já teve muitos avanços ao longo dos anos, né? Quando a gente chegou, não tinha água, é um lugar era bem árido, né? Tinha muito problema com falta de água, porque a gente pegava do poço da comunidade. Então, na luta, consegui perfurar o poço. Hoje a gente já tem água, já foi um avanço assim muito grande. Esse poço dá uma autonomia para a gente ter até 7 lotes com residentes, né? Então, eu já designei o espaço para esses 7 lotes de residentes. Quem vai poder habitar são as pessoas que consagradas nessa tradição, claro, e para a gente ter também uma sintonia, né? E todos em prol dessa preservação coletiva, dessa vivência coletiva, dessa espiritualidade, né? Outra coisa, Rafael, o Piauí é considerado o estado mais católico brasileiro. Frequentemente essa afirmativa é feita. A relação interreligiosa, o diálogo religioso entre a vila e as outras organizações do Estado. Eu já cheguei a participar de alguns eventos interreligiosos, né? Tanto oficiais, né, da Prefeitura de Teresina, como também do governo e também a convite de outras tradições. Então, nesses processos, o diálogo sempre é muito proveitoso, né? Tanto na academia também, que eu já participei, na UFP, né? Eu participei de eventos lá com outros representantes de outras tradições. E para mim é importante também a relação com a comunidade do entorno, porque é ela que vai, tipo assim, definir se a sua vida vai ser em paz ou se vai ser conflituosa. Então a nossa preocupação sempre foi com a comunidade vizinha, que é declaradamente católica, e essa relação é muito positiva, né? Então, acho que pelo fato da gente ser aberto, da gente acolher, da gente não discriminar quem vem de fora, quem tem outra cultura diferente da nossa, e pela gente não querer impor também, né? Existe esse respeito mútuo. Perfeito. Gente, alguém tem mais alguma questão? Aproveitando a presença de Rafael. Eu fiquei na dúvida, assim, curioso em relação quando o Rafael falou da permanência dos consagrados, né? A subsistência será a base da agricultura, Rafael? A agricultura será a base? Eu fiz todo um estudo para saber quais eram as potencialidades do espaço. Então, a gente tem uma potencialidade muito grande para trabalhar com o turismo rural, porque ele une duas coisas. A gente vai trabalhar a divulgação da nossa tradição, das nossas crenças, e vai criar uma série de conexões com os moradores, com os pesquisadores, com visitantes, né? Que a gente já recebe visitantes de vários locais, e o turismo rural vai nos dar essa possibilidade de ampliar essa rede de conexões, né? Por isso que eu tenho investido em alguns espaços que fortalecem tanto a nossa crença, como fortalecem também esse aspecto. Então, eu gosto sempre de deixar claro que a vila não é um espaço turístico, ela é um espaço religioso, é um santuário, né? Um centro cultural. Porém, o turismo é uma forma de nos trazer esse suporte, né, socioeconômico, e também fortalece o nosso movimento, ao mesmo tempo que divulga, né? Então, a gente tem a parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, que sempre levou inclusive grupos de beatas católicas lá, né? A gente já recebeu grupos de escolas, do Pilotão Mirim, grupos de senhoras da terceira idade. Então, sempre eles vão e ficam surpreendidos positivamente, né? Porque não há uma tentativa, como eu disse, de imposição,
E a forma como você dialoga é que faz a diferença. Você pode ter a tradição mais diferente do mundo, mas eu acho que se você tratar com respeito, acolher bem, você consegue causar uma impressão positiva. E isso tem sido muito bacana para a gente, esses processos de interação, né? Então, a agricultura, sim, vai ser um dos pontos fortes, né, para a gente produzir o nosso próprio alimento através de horta, de fruteiras e também o turismo. Eu acredito que a base será de turismo rural, porque fortalece tanto a gente como a comunidade do entorno. Quando eu cheguei à vila, um dado curioso, né? Lá era um terreno baldio, tinha muito lixo, e até quando o professor Luiz Américo foi, eu acredito que ainda estava nessa situação. As casas, a maioria era de pau a pique, né? E elas não tinham cerca, não tinham muro, muito animal criado solto, assim, risco de doença, né? Risco de comer a plantação dos outros, criar conflito por conta disso. Então, era uma série de desestruturas. E aí eu acho que eles começaram a ver a forma como a gente se organizou e isso refletiu na própria arquitetura da comunidade. Então, o muro que eu fiz na frente da vila, ele começou a ser replicado pelos moradores vizinhos. As pinturas que eu fiz nas casas, que antes as casas eram de taipa e não tinham reboco e não tinha pintura, elas começaram a ser feito reboco, ter feita pintura, até a moldura que eu coloco nas janelas, vocês podem ver na página, né? Nas construções lá da vila, tem as moldurazinhas na janela. E os moradores começaram a ter esse capricho, e esse capricho que fortalece também a questão da atratividade do turismo rural, mostra o zelo que o morador tem com o seu espaço. Eles passaram a cultivar jardins, que não tinham esse hábito também de cultivar os jardins. Então, tem uma transformação positiva, que a gente é tão pequeno, né, mas através do nosso pequeno exemplo, a gente consegue ter uma transformação gradual e que ela é positiva, que ela trabalha com o bem-estar, ela trabalha com a autoestima daquele povo que está ali, independente de questões religiosas, né? E eu acho que isso é muito, muito bacana. É uma das coisas que mais me satisfaz é ver as pessoas melhorando na sua forma de se relacionar com o bioma, de respeitar. Antes enxergavam muito, babaçu é praga, babaçu só serve para criar cobra, criar coisa que não presta, entendeu? E a gente já foi mudando ao longo dos anos esse conceito, porque a gente diviniza, a gente sacraliza o bioma. Então, quando você passa por uma mata, você não conhece as plantas, você não conhece os animais, você vê aquilo simplesmente como mato e que não tem significado nenhum para você, você tende a não se importar quando aquilo for destruído ou for queimado. Então, aquilo não vai fazer a menor diferença para você. A partir do momento em que você vê uma árvore de babaçu como uma árvore sagrada, a partir do momento em que você sabe que ela é guardada por um espírito, a partir do momento que você sabe as propriedades do babaçu, que dá para você fazer azeite, dá para você vender, dá para você aproveitar o tronco como adubo, então você já vai mudar a sua relação com aquele bioma. E quando a gente despertou isso na população, foi uma das coisas mais positivas que eu acho que a gente poderia ter feito, né? Despertar as pessoas para se conectarem com a sua herança, né? Essa herança que eu falo é a herança mitológica, a herança biológica, que é do bioma, né? Você saber que planta usar para tratar os problemas. Então, essa significação do mundo ao seu redor. Inclusive, tem um trabalho que fala sobre isso, um trabalho acadêmico da antropóloga Milena Reis Rabelo. Você me deu a indicação dela, não foi? Eu acho que eu já Sim, acho que sim. Já sigo. Eu vou compartilhar o Milena PDF sempre publica umas fotos interessantes das viagens dela. Tá bem uma pessoa para a gente seguir, viu? Eu quero confirmar com você que tem uma página no livro que eu acabei de escrever em março desse ano, deve ser publicado até dezembro. Religiosidade na... Ele vai sair pela editora Intersaberes, ele está na última revisão já. E tem uma página inteira especial da Vila Pagã. E eu acho que isso é uma forma também da gente colocar isso em visibilidade aí para uma série de instituições que vão usar o livro como livro didático. O objetivo dele era de ser um livro didático mesmo, né? Eu acho importante a gente primeiro colocar isso em visibilidade, né? E principalmente o esforço do que a gente vai fazer a partir dessa conversa, e é o que está muito marcado para acontecer nessa parte da disciplina agora, que é o conteúdo de ciência aplicada na região.
Então, acho que vocês, assim, que eu acabo não revelando inicialmente, né? A gente teve hoje o primeiro contato com alguém que está falando da religião de dentro dela. É interessante que a gente veja que, dentro da teoria social, né, Rafael ele ocupa aquele status do que Pierre Bourdieu chama de agente religioso, né, aquele que pensa a religião, que mobiliza, que de alguma maneira, dentro do campo religioso e no trabalho religioso, né, tem uma função diferente da do crente e diferente da nossa, né, que aprecia e estuda isso. Né. Então, tem muita coisa do que Rafael falou aqui, que principalmente nessa etapa da ciência da religião aplicada, no que diz respeito ao turismo, né, a transformação desse dado num dado didático, educativo, formativo, né, mais ou menos essa natureza do que a gente vai tratar a partir da semana que vem, porque segunda-feira vai ser ponto facultativo. Mas no dia 8, né, de 8 de novembro, a gente vai ter a próxima aula, né? E o nosso conteúdo vai ser todo voltado para isso, para a ciência aplicada da religião, a gente compreender como é que ela se constitui. Eu acho que Rafael acabou apresentando aqui para a gente um caso, né? Um estudo de caso de conhecimento que pode partir das ciências da religião, né? Apesar dele não ter utilizado metodologias, não ser da formação da área e tal, mas vocês vejam que para o empreendimento que ele constitui, as ciências da religião são disciplina basilar. Certamente tem muitos autores aí que ainda vão entrar em contato e vão servir para consolidar o espaço. Né? Então a gente vai, parece assim, que pular um muro e conhecer o outro lado da coisa a partir de agora, que é onde aquele trabalho empírico ele ganha visibilidade. Depois que a gente constitui o dado, organiza o dado, como é que atinge uma população, como é que ele se aplica, ele se torna uma coisa prática, né? E esse sentido do prático, o Rafael apresentou para a gente aqui, eu acho que isso é muito importante, porque marca passagem também nossa para a segunda etapa, né? Rafael, eu quero te agradecer muito, cara, a você dedicar seu tempo aqui com a gente, contar essa história importante, bonita da vila. Eu tive a chance de conhecer, gente, é um lugar que eu não tenho como descrever, né? Foi uma viagem que eu estava fazendo de campo, né? Fazendo observações, catando, fotografando. E foi um sábado de manhã que à tarde eu fui depois lá para o desastre do Marimbá em Altos e depois fui lá para o Santuário de Betânia. Então, para mim, estava completamente integrado numa das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, né? Que é conhecer espaços religiosos. Eu fui muitíssimo bem recebido por Rafael, é um lugar que dá vontade da gente realmente ficar um tempão. Depois eu gravei até um vídeo para vocês, eu acho que o Rafael já viu, ele está no Instagram, que foi um time-lapse meu saindo de carro do santuário e chegando sem fazer nenhum tipo de cálculo, a um ponto final que era uma placa que estava escrito Paraíso. Né? Eu vou marcar vocês, para vocês conhecerem esse vídeo, é interessante. Foi na saída da Vila Pagã. Eu espero, Rafael, poder voltar em breve, né, fazer a segunda visita. Eu sempre vou muitas vezes nos lugares. Eu quero que a Vila Pagã, até porque está no coração do Piauí, se torne um lugar desse também que eu vou com alguma frequência. Muito obrigado, agradeço em nome da turma. Eu espero que a gente se encontre. Eu agradeço pela paciência de vocês de ouvir, que eu sou muito tagarela, né? E agradeço também por essa disponibilidade de conhecer a vila. Vocês com certeza serão muito bem-vindos, só basta a gente planejar direitinho essa questão logística. Como está acabando, a gente está saindo agora dessa fase mais pesada de pandemia. Acredito que talvez nos próximos meses a gente consiga organizar direitinho, quem sabe vocês virem até numa das nossas celebrações, né? A gente já tem algumas acomodações lá, e como o professor falou, o trabalho de vocês é muito importante, ele causa transformações, né? Desde com a vila, já aquela estrada, professor, que o senhor pegou já foi, inclusive, asfaltada, né? E acredito que se não fosse, não tivesse nada para ali, a gente não teria conseguido. Então, a gente, com esse discurso, que é um lugar de fluxo, já tem os moradores, tem um local de uma certa importância, então a gente precisa viabilizar essa logística. Então, a gente já conseguiu a maior parte da estrada ser asfaltada e a outra está licitada agora para ser asfaltada. Então, essa transformação que beneficia a comunidade ao redor também e mexe diretamente com a autoestima. Né? A gente nunca fez questão de um reconhecimento enquanto religião, mas
justamente o trabalho dessa pesquisadora que eu citei, a Karina Oliveira Bezerra. O título do trabalho dela foi Paganismo Contemporâneo no Brasil, a Magia da Realidade. Estou aqui com um trabalho em mãos, até lhe mandei, da Universidade Católica de Pernambuco, né? Foi a tese de doutorado em Ciências da Religião. E justamente esse trabalho que nos deu essa, digamos que, nos batizou enquanto uma religião, formalizou isso perante a comunidade acadêmica, né? E para a gente foi muito legal. A gente não era uma coisa que a gente lutou para ter, não foi uma coisa que a gente buscou e que era algo essencial, mas que fez uma diferença, porque fortaleceu a nossa identidade, e isso foi muito bacana. Então, o trabalho de vocês, eu queria dizer que é um trabalho que, dependendo da forma como for feita, ele pode transformar realidades, né? Isso é muito positivo, quando a gente faz essas transformações positivas. E obrigado mais uma vez pela paciência de todos. Gente, um abraço, boa semana para vocês. Rafael, um abração. Até a próxima, viu? Tudo de bom. Um abraço, pessoal.